Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Você que trouxe sua Bíblia, levante sua Bíblia, estenda ela o mais alto que você puder e repita comigo: Senhor, eu creio em Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa e eficaz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor em homenagem à sua palavra. Glória a Deus. Ainda de pé, João capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Palavras proferidas pelo Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Assim está escrito: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Pai querido, nós rogamos a Tua graça e a Tua unção sobre a Tua palavra, para que seja ministrado aos nossos corações palavras divinas e não palavras humanas. Portanto, desde já nos submetemos à direção do Teu Santo Espírito, te concedendo tal liberdade, para que seja realizada em nosso meio tão somente a Tua vontade. O que importa é que que o homem desapareça, para que o Teu nome resplandeça poderosamente em nosso meio. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, e a igreja diz: podeis sentar, queridos, se acomodem no seu cantinho de posse de bênção. Eu creio que já temos sido bastante abençoados, e hoje, como se trata de um dia especial, o dia da Bíblia, eu não poderia deixar de falar sobre outro assunto, a não ser a importância das Escrituras Sagradas. Bem, quero iniciar contando uma história. Certa feita, um rei muito poderoso decidiu visitar um simples sábio em determinado vilarejo. O rei preparou sua carruagem, acompanhado de seus súditos, seus leais súditos. E este rei viajou alguns quilômetros em direção a esse sábio, cujos comentários e os rumores de sua sabedoria chegaram ao seu conhecimento. O rei, ao encontrar com esse sábio, simplesmente disse: olha, sábio, eu vim de longe para prestar uma homenagem a você, e eu lhe trouxe um tesouro, um baú de tesouros. O sábio contemplou aquele baú de tesouros, pedras preciosíssimas, valiosas, uma fortuna exorbitante, inestimável. O sábio disse: eu não tenho como lhe recompensar, ó rei, mas um dia eu lhe prometo que vou lhe retribuir à altura. O rei volta para o seu palácio e o seu reinado, na expectativa de que um dia esse sábio possa visitar, aguardando ele que viria receber algo precioso e talvez muito mais valioso do que o que tinha concedido. Tempos se passam, o sábio prepara a sua charretezinha e sozinho sai do seu vilarejo em direção ao reinado desse rei tão poderoso e tão conhecido. E ao chegar diante do palácio, ele diz: olha, rei, eu trouxe conforme prometido. Procurei em todos os lugares dessa terra e encontrei o maior tesouro. E para retribuir com muita gratidão o presente que um dia você me prestigiou, eu trago o maior tesouro dessa terra. E o rei, ao contemplar esse tesouro cedido pelo sábio,
Ele ficou surpreso e ao mesmo tempo revoltado. Mas como assim, ó sábio? Eu te entrego um baú de tesouros, de fortunas incalculáveis, você vem me entregar um simples livro. O que isso significa? E o sábio disse, esse livro é a palavra de Deus, o maior tesouro que eu encontrei nessa terra. A grande diferença para o tesouro que você me deu e o tesouro que eu te dou, é que o tesouro que você me deu, eu preciso guardá-lo, mas o tesouro que eu te dou, é Ele quem te guarda. A Bíblia é o tesouro que nos guarda do mal, que nos livra do inimigo, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa alma, que guarda o nosso entendimento, para que não venhamos nos desviar da verdade, para que não venhamos viver confundidos com os equívocos dessa vida. Meus queridos, todos vocês aqui têm esse tesouro, então vocês são ricos, amém? Vocês são prósperos, vocês são abençoados, porque o maior tesouro dessa terra é a palavra viva, poderosa, eficaz, a palavra que permanece, que prevalece sobre os tempos. A partir de hoje, olhe para a sua Bíblia como um tesouro, não um tesouro que você precisa guardar e proteger, mas um tesouro que vai lhe guardar e vai lhe proteger, porque está escrito, medita de dia e de noite na minha palavra, para que faça prosperar o teu caminho. A partir do momento que meditamos na palavra do Senhor, reverenciando a palavra do Senhor, Deus vai nos dando instruções, Deus vai nos dando orientações, para que venhamos tomar decisões certas, para que venhamos prosperar em todos os caminhos. Quantos aqui têm sido abençoados pela palavra de Deus? Se não fosse a instrução da palavra de Deus, é provável que casamentos aqui já não existissem mais, é provável que famílias já não existissem mais, é provável que pessoas já não existissem mais, mas por causa do tesouro da palavra de Deus, temos sido guardados e temos sido protegidos, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é pão para o faminto, é água para o sedento, é remédio para o doente, é abrigo para o forasteiro. A palavra de Deus é vestes para aquele que se encontra despido, e é bússola para aquele que vive perdido. A palavra de Deus é direção, a palavra de Deus é revelação. E quantos têm sido abençoados com esta palavra, erga suas mãos e aplauda ao Senhor desta palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus, querido, ela é mapa para o viajante. Ela nos traz as instruções e a direção correta, para que não venhamos resvalar, para que não venhamos escorregar nessa trajetória da vida. A palavra de Deus é essa bênção que o Senhor nos concedeu, portanto, preze sempre pela palavra de Deus, buscando instrução da palavra de Deus, mas não use a palavra de Deus como horóscopo. Há irmãos que acordam de manhã querem fazer da Bíblia horóscopo, né? Horóscopo santo. Chega lá e diz, Deus fala comigo. Começa, né, a folhear as escrituras e pá! Abre as escrituras na primeira página, colocando um dedo indicador no primeiro verso e lê. Eu conheci uma história de um rapaz que foi fazer isso, ele, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e ele começou a abrir as escrituras nesse anseio, e de repente ele abre numa passagem que diz, e Judas se enforcou. Ele, misericórdia, Deus, o que é isso, Jeová? Não deu certo, não, vou fazer de novo, o que vier será. E faz isso de novo, e cai numa passagem que diz, vai tu e faz o mesmo. A situação complicou para esse rapaz. Deus pode falar de qualquer forma, inclusive dessa forma, mas não é o recomendável. O recomendável é que você leia a Bíblia toda, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 21. Que você venha ler toda a palavra, para que você seja abençoado em toda a palavra, e não somente em partes da palavra.
Amém, meu querido? Mas, queridos, vamos voltar para o texto. João 5,39 nos diz: examinai as Escrituras. Examinar é um imperativo divino sobre as nossas vidas, denotando uma ordem que precisa ser obedecida. Examinar significa muito mais do que obter as Escrituras, muito mais do que ler as Escrituras, muito mais do que meditar nas Escrituras. O que significa, então, examinar? Significa averiguar as Escrituras. Não se contenta simplesmente com uma leitura superficial, não uma leitura rala, uma leitura, sabe, sem fadiga. Não, ela vai averiguando todas as Escrituras. Quando eu digo que não significa obter, é que muitos têm as Escrituras em sua casa. Diferente de diversos países onde a Bíblia é proibida a despeito da Coreia do Norte. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Só se pode ler a Bíblia uma vez ao ano, e isso é um só verso. E as pessoas fazem filas quilométricas para terem esse prestígio, esse privilégio de ler as Escrituras Sagradas. Quanto nós vivemos em um país livre, que temos a Bíblia de toda forma, de todo cor, de todo estilo, de todo tipo de estudo, a Bíblia de vovó, a Bíblia da família, a Bíblia do pai, a Bíblia da mãe, a Bíblia do jovem, a Bíblia do adolescente, é tanta Bíblia, a Bíblia da criança, né? Tem a Bíblia tamanho espada, tem a Bíblia tamanho canivete, é tanto tamanho. Né? Irmãos que têm dezenas de Bíblia em sua casa, a Bíblia em áudio, a Bíblia em vídeo, que agora foi feita a Bíblia em vídeo, né? Você clica e vai mostrando todo o cenário bíblico. É extraordinária essa Bíblia. Todo tipo de Bíblia nós temos, mas o fato de obter as Escrituras Sagradas não adianta. Tem irmãos que obtêm e ainda usam a Bíblia como um amuleto, outros usam como horóscopo, usam como um talismã da fé, como um amuleto espiritual. E isso não funciona. Tem irmãos que deixam a Bíblia lá aberta no Salmo 23, você vai ver a página está amarela. As outras páginas estão em branquinho, né? E o Salmo 23 está amarelo, alegando que o Salmo 23 atrai prosperidade. Outros deixam no Salmo 91, onde o Salmo 91 expulsa os demônios. E a gente sabe perfeitamente que a Bíblia, sem ser lida, sem ser vivida, é apenas um livro, como qualquer outro. Mas a partir do momento em que nós começamos a ler e começamos a cumprir, ela torna-se um livro sagrado, o único livro cujo autor se faz presente. Você pode ler uma obra de William Shakespeare, ele não vai estar presente. Você pode ler uma obra de um escritor brasileiro, Paulo Coelho, ele não vai estar presente. Mas quando você lê com devoção às Escrituras Sagradas, o autor se faz presente, revelando e instruindo o caminho do qual nós devemos seguir. Olha que privilégio nós temos, irmãos, abrir as Escrituras na certeza que o Paráclito Divino, o Consolador, e é o Mestre que nos guia e que nos conduz, está ao nosso lado, instruindo. Quantos de vocês já tiveram essa sensação? Levante suas mãos. Que bênção, que eu não sou o único maluco que tem nesse lugar. Houve situações que eu procurei comentários, enciclopédias, procurei, enfim, dicionários e não consegui entender. E Deus me trazia uma interpretação, né, do texto, e mais do que isso, uma aplicação própria e pessoal, que a gente sabe que não se trata de algo natural, é o Espírito de Deus soprando em nossos ouvidos, soprando em nosso coração a sua vontade, que é soberana e deve ser suprema em nossas vidas. O texto diz examinar, e não significa obter, simplesmente obter. Também não significa ler. Há pessoas que leem somente em busca de conhecimento. Há quem diga, eu não sei a veracidade dessa fonte, mas há quem diga que Renato Russo chegou a ler a Bíblia 7 vezes. Eu não sei se você sabe, mas Lampião Virgulino Ferreira, ele tinha uma Bíblia durante 10 anos da sua vida, para onde ele ia, ele carregava a sua Bíblia. Lampião tinha uma Bíblia. Eu vou deixar esse texto hoje à noite no Face, quem quiser vai ver. Lá, Virgulino Ferreira andava com a Bíblia, né? Mas
Parece que fazia tudo errado, Jeová. Parece não. Ele tinha a Bíblia, andava com a Bíblia. O simples fato de ler não muda nada, não altera nada. Quantas pessoas religiosas conhecem os textos bíblicos? Mas ter vários tijolos separados não significa ter um edifício, meu irmão. A Bíblia tem que ser lida em uma sequência, e essa sequência tem que ser respeitada e reverenciada. Há pessoas que nós acompanhamos que tem uma capacidade, uma memória extraordinária, cita versículo sobre versículo, na maioria dos casos, texto sem contexto, que torna-se pretexto para heresias. Mas isso não significa que ela conhece a Bíblia, ela pode conhecer textos bíblicos isolados. Leu, memorizou e simplesmente, como um papagaio que é capaz de decorar 100 palavras, se um papagaio é capaz de decorar 100 palavras, imagine um homem. E aí vai falando como um papagaio, né? Sem unção, sem graça, sem poder, sem autoridade. Algo que fazia diferença no ministério de Cristo é que os homens chegaram à conclusão própria. Olha, ele fala diferente dos escribas, ele fala diferente dos sacerdotes, porque ele fala com autoridade. Jesus falava com autoridade, com unção, com poder. A palavra ia penetrando no coração, rasgando a alma, porque ela tem esse poder. A palavra de Deus é viva, não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada. É essa palavra que nós cremos, é nessa palavra que nós vivemos, portanto, ler por ler não adianta. Além de obter, ler, eu tenho que meditar, tenho que refletir no que está sendo escrito. Há irmãos que estão lendo a Bíblia em casa, e quando está lendo um texto de exortação, aí pensa logo, esse texto é para fulano. Esse texto aqui é para cicrano. E ainda são capazes de lançar no Facebook e mandar mensagem. Sabe, outro falando de Facebook, abrindo aspas, meu Deus, Face tem sido uma miséria, uma desgraça, uma derrota. As pessoas têm se desabafado o coração no Face, se acusado no Face, condenando no Face. Não use o Facebook como instrumento, meu irmão, né, de contenda. Seja sarado. Não é isso que nós vemos? Às vezes o Facebook é usado como desaforo. E falando de desaforo, tem uns textos, versículos bíblicos não, uma forçação de texto, que às vezes a gente acha um absurdo. As pessoas são acostumadas a colocar no seu carro, quando compra um carro, quando Deus quer, é assim. Você já viu isso? Isso é um desaforo. Quando Deus quer, é assim. Não tem necessidade de fazer isso. Soa aos nossos ouvidos como um desaforo. É quando nós pegamos textos bíblicos convencionais para favorecer as nossas pretensões. Não podemos usar a Bíblia dessa forma. Devemos meditar, refletir no que está sendo dito para nós. Todos os pregadores aqui sabem perfeitamente disso. Antes de virmos ao altar falar para o povo de Deus, nós temos que ouvir Deus falando conosco. E não há uma mensagem que eu não ouça primeiro a voz de Deus, para depois anunciar aquilo que eu vi da parte dele. Na consciência que não pode de falar de Deus para o povo, aquele que ainda não aprendeu a falar do povo para Deus. Então nesse momento a gente está orando, está se humilhando, reconhecendo as nossas limitações, pedindo graça e direção a Deus. E a palavra que vem, ela vem nos exortando, ela vem nos confrontando. Na medida que o que eu falo aqui, em primeiro lugar, serve para mim. E se não passar por mim como exortação e como instrução, não fará sentido algum. Então, na medida que eu exorto, eu sou exortado. Na medida que eu corrijo, eu sou corrigido. Na medida que eu consolo, eu sou consolado. Quem estava aqui no culto de quinta-feira percebeu o quanto eu fui confortado com aquela palavra que trouxe conforto. Não foi feito apelo. 2 pessoas por conta própria vieram à frente, entregaram sua vida a Jesus. Mas que coisa tão tremenda é quando você, sabe, sente e vive a palavra, que não torna-se algo mecânico e artificial. Quando você não se torna um profissional de púlpito, mas quando você é convicto que foi chamado para ser um profeta de altar. É essa a minha vocação, essa a minha missão, e eu cumprirei até o último dia da minha vida, até o último fôlego da minha existência. Posso ouvir um amém? Meus queridos, a palavra não pode ser somente obtida, lida, meditada.
além de meditar. Agora o que eu preciso é examinar as Escrituras. O próprio Cristo diz: eu tenho, obtive, eu leio, medito e agora examinar é averiguar. E o sentido da palavra averiguar significa viver. Conforme o pastor Tiago diz em sua epístola: não sede somente ouvintes da palavra, enganando a vós mesmo, antes cumpram a palavra e vivam a palavra. Quando eu começo a averiguar, a examinar, sabe, eu começo a viver o que a palavra de Deus diz, sem essa acepção de correções. Essa é para mim, essa é para fulano, cicrano, beltrano. Não, eu começo a viver. E o texto, quando Jesus nos diz aqui: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Duas verdades eu aprendo e venho compartilhar com o povo de Deus aqui. Explícita no texto, bem explícita: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Primeiro lugar dessa temática, examinando as Escrituras, as Escrituras nos revelam a salvação. As Escrituras de Deus, a palavra de Deus, ela tem esse propósito: nos revelar a salvação. Aqui não é um compêndio de científico, embora encontramos na palavra de Deus, através da história, argumentos que corroboram com sua veracidade, porque até hoje nenhuma descoberta arqueológica de artefatos antigos veio a confrontar as Escrituras ou distorcer o que nela está escrito. A ciência atual apenas confirma o que está escrito. Várias descobertas científicas vieram somente para confirmar as autoridades, a confiabilidade, a veracidade das Escrituras. E o outro motivo que nos faz crer nas Escrituras é que é o maior livro de evidências futurísticas, de fatos que estavam previstos e fatos que estão se cumprindo. A sensação que às vezes eu tenho ao ler a Bíblia é como se estivesse lendo um jornal do dia. Um jornal completamente atualizado. Essa sensação vem quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse, quando nós estamos lendo Mateus 24. É a mesma sensação, descrevendo perfeitamente o fim dos tempos como seria. Então a Bíblia, de fato, essa autoridade, tem veracidade e é digna de total confiabilidade em nossas vidas. Agora um detalhe: a Bíblia não é feita como um manual para as pessoas ficarem ricas e prósperas. Quem pensa assim está enganado. A Bíblia não pode ser utilizada dessa forma e dessa maneira, porque o propósito e o tema central da Bíblia é a salvação. É um livro que vai nos falar de Gênesis e Apocalipse sobre a salvação. E o que o texto diz, Cristo nos diz através desse texto é: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Não se trata de letras por letras, existe graça, existe revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Então a Bíblia nos revela a salvação. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lidando com a solução para o maior problema do homem, que estava perdido nos seus delitos e pecados, e o maior problema do homem é justamente a sua perdição. E por essas palavras de Jesus, nós logo compreendemos que a salvação é eterna, ou seja, Deus nos fala de uma vida que vai além do túmulo, Deus nos fala de uma vida que vai além da existência terrena. Algumas religiões antigas não acreditavam em vida após a morte. Existia uma cultura hedonista, baseada no pensamento epicureu: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E até hoje essa cultura existe em nosso meio e é influente. Quando nós encontramos pessoas dizendo: vamos curtir a vida porque a vida é curta. Esse é um pensamento epicureu. É um tipo de pessoas que vivem em busca dos prazeres, das satisfações carnais, esquecendo que a nossa vida vai além do túmulo, que existe a eternidade. E a eternidade, meu querido, eu não posso deixar de ser mais sincero. A eternidade ou é com Deus ou sem Deus. Com Deus o céu, sem Deus o inferno. E se você não está suportando o calor de Paulo Afonso, que está horrível, agora multiplique 1 milhão de vezes o calor do inferno.
e multiplique. Deu para imaginar como será o inferno? Alguém já disse que as pessoas escolhem o céu pelo clima e o inferno pelas companhias. É verdade. Né? O céu pelo clima e o inferno pelas companhias. Mas as escrituras até nisso nos orientam: as más conversações corrompem os bons costumes, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Postura louvável é a postura de Ló. Você já parou para pensar nisso? Ele segue a instrução de Deus, decide obedecer a Deus, e sua mulher olha para trás com saudade de Sodoma e Gomorra, virou estátua de sal. Mas você já parou para pensar que ele poderia olhar para trás? Você já parou para pensar que ele poderia voltar atrás? Mas nessa caminhada cristã é possível que mãe, que pai, que filhos, que esposo, esposa fiquem para trás, mas nós não podemos ficar para trás. Nós devemos seguir firme o nosso caminho até o fim, onde receberemos a recompensa do Senhor. Por isso que a nossa fé, ela não pode se basear nas pessoas que estão ao nosso redor. Jesus disse: aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã, sogro, sogra, sobrinho, tio, por amor a mim, não é digno de mim. A salvação é individual, ela é completamente pessoal. E nessa caminhada, é verdade, irmãos, alguns vão ficar para trás por não observarem a instrução, mas você não deve ser influenciado. Amigos vão ficar para trás, familiares vão ficar para trás, lamentavelmente, infelizmente, essa é a verdade. Mas você não pode olhar para trás, você não pode voltar atrás, porque aquele que põe a mão no arado, ele só tem uma opção: seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente, sem olhar para os lados, para não resvalar e desviar os seus caminhos. Portanto, nós entendemos que a salvação, ela é eterna. Aqui, Jesus deixa muito bem claro: examinai as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Quando o pastor Antônio Fonseca, presidente do ICP, esteve aqui conosco, ele falava sobre a transitoriedade da vida. O quanto o nosso tempo é trivial, e quanto passa ligeiro. Você já parou para pensar que a Bíblia diz no Salmo 90, quando passa dos 70 anos é enfado e canseira, vem todo tipo de junta, não é? É dor aqui, é dor acolá. A vida é triste, irmãos, ela nos dá, depois ela nos toma. Ela dá a visão, mas depois ela tira a visão. Ela dá a audição, depois tira a audição. E a pessoa volta ao mundo da forma que veio, criança mesmo. Quando chega na velhice, volta, sabe, a viver toda aquela infantilidade, a dependência total dos pais, dos familiares ao redor. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos trocando 70, 80 ou 90 anos da nossa vida por toda a eternidade? E agora você sabe o que é a eternidade? A Bíblia simplesmente descreve a eternidade de geração em geração, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. A nossa mente humana não consegue imaginar algo que nunca terá fim. Nunca terá fim. Um professor meu disse o seguinte: a eternidade, imagina, é como um beija-flor, pegando a água do oceano, levando até a lua, para inundar toda a lua. Quando ele conseguir fazer isso, aí vai começar a eternidade. Ou seja, infelizmente a gente faz essa troca. A gente prefere viver somente o nosso tempo, a nossa vida. O texto é claro: julgais nela ter vida eterna. Os antigos sempre procuraram ter vida eterna. Os egípcios atrás dos sarcófagos, de todo o ritual, de mumificação, de todo aquele processo de embalsamar corpo, o homem sempre teve no seu coração o desejo de viver eternamente. Mas o único meio, a única forma é através de Deus, porque se esse texto nos fala de vida eterna, esse texto também nos fala que Deus é o autor da salvação. Porque se a Bíblia é o livro de Deus, e se nela existe
Sabe, as instruções para a salvação, Deus é o autor da salvação, conforme diz em Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Existem dois pensamentos acerca da salvação: o pensamento monergista e o sinergista. Monergista é que Deus é o autor da salvação. Sinergista é que Deus é o coautor da salvação. Monergista é que a salvação só depende de Deus e só pertence a Deus. O sinergista diz que o homem participa dessa salvação. Mentira, me perdoe os sinergistas que vão acompanhar essa mensagem em áudio, não sei exatamente aonde ela for ministrada, se alcançar o seu ouvido ou seu coração. O sinergismo não tem a mínima sustentação bíblica, porque está escrito em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, 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 não de obras para que ninguém se glorie. A maioria das religiões, ela ensina as pessoas a desenvolverem sua própria salvação, a lutarem por sua própria salvação, a conquistarem a sua salvação por mérito. A Bíblia deixa muito bem claro que a salvação não é mérito, meu irmão, é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e essa mesma fé é um dom de Deus, porque também está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, seguindo em frente, olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o autor e é Ele que é o consumador da nossa fé. O que você entende que não há nada em você que te faça merecedor da salvação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, distante de Deus, separado da comunhão com o Criador. A criação estava condenada ao inferno. Mas Deus nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus, não imputando aos homens os seus pecados. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Portanto, a salvação é eterna, a salvação pertence a Deus. É isso que o texto nos diz. E é importante falar sobre isso, porque há quem imagine ainda hoje que a salvação pode vir por inocência, que a salvação pode vir por ignorância das pessoas que foram desprovidas de conhecimento. Não pode. Se pudesse, Jesus não viria ao mundo para morrer os nossos pecados. E a única forma de vivermos a sua vida é quando nós cremos de nosso coração e confessamos com os nossos lábios que Ele é o Senhor. Portanto, a Bíblia é esse livro que fala sobre a salvação não terrena, não momentânea, mas a salvação eterna, aquela que será para todo sempre. Amém? É possível que alguns órgãos governamentais falem sobre salvações momentâneas, como a ONU, Organizações das Nações Unidas, fala constantemente da salvação para o Irã, a salvação do poder, dos armamentos bélicos, das ameaças de guerras nucleares, fala de uma salvação momentânea, fala de uma salvação passageira. Mas a salvação eterna é revelada nas Escrituras, sendo Deus o autor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, meu irmão, é que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Segundo lugar, são elas mesmo que testificam de mim. Então as Escrituras nos revelam a salvação, e as Escrituras, em segundo lugar, nos revelam o Salvador, sem sombra de dúvida. Quem é o nosso Salvador? Não é Buda, não é Maomé, não é Maria, não é Padre Cícero, não é Frei Damião, não é Hare Krishna, não é Dalai Lama. Não é um homem nascido de ventre de mulher, herdando toda a natureza pecaminosa. Quem é o nosso Salvador? A Bíblia nos fala sobre a exclusividade de Cristo em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Salvação somente em Cristo Jesus. Alguns têm a Bíblia, alguns leem a Bíblia, alguns até meditam na Bíblia, mas por não examinar a Bíblia, acredita que a salvação possa vir por outra pessoa.
e aí se inclina diante de imagem, faz suas procissões, e também pagam até suas promessas, com devoção. Eu não estou questionando a intenção, nem a motivação. O que eu estou questionando é a ignorância que está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará. Não há salvação sem Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho, artigo definido, o artigo não é indefinido. Se dissesse ele é um caminho, nos dava a conotação de que existem outros caminhos, mas como o artigo é definido e é muito bem claro, ele é o caminho, não existe outro caminho, o resto é atalho que nos leva para o abismo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, o caminho que nos leva à verdade, é a única verdade que pode gerar vida e vida em abundância para todos aqueles que nele crêem. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se ele é o caminho, o resto é atalho. Se ele é a verdade, o resto é ilusão. Se ele é a vida, o resto é mera invenção. Portanto, a Bíblia nos apresenta Jesus como o único Salvador, a exclusividade e a suficiência dele. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, porque não há salvação em nenhum outro nome. Isso está escrito em Atos 4, 12, repito, não há salvação em nenhum outro nome, não há salvação em nenhum outro nome, porque no céu, na terra e debaixo da terra só há um nome em qual nós possamos ser salvos: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso, hoje, dia da Bíblia, há mais de 2000 anos, o próprio Cristo, o divino encarnado em forma humana, disse: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Falou sobre a salvação, e são elas mesmo que testificam de mim. Falou sobre o Salvador. Não há dúvida, irmãos, sem Deus não há salvação. Sem Jesus não há Salvador. Quando Jesus fala, são elas mesmo que testificam de mim, sabe por quê? Porque nos 66 livros fala acerca de Cristo Jesus. E eu gostaria de mencionar o que eles dizem. Em Gênesis, Jesus é considerado como a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o rei reinante. Em Esdra, ele é o construtor das muralhas indestrutíveis da nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é a nossa provisão e intervenção. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmo, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cânticos de Salomão, ele é o nosso amado esposo. Em Isaías, ele é o nosso príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso renovo. Em Lamentação, ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Em Oséias, ele é o nosso marido fiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador do nosso fardo. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista. Em Sofonias, ele é o nosso salvador. Em Ageus, ele é aquele que restaura a nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte que purifica o pecado e a pureza. Em Malaquias, ele é o sol da nossa justiça. Aleluia. Eu disse aqui o Antigo Testamento.
Agora se coloque em pé, por gentileza. Vocês vão me responder quem ele é, ou melhor, quem é esse. Vocês vão falar em alto e bom som, para que o inferno ouça, se estremeça, que a igreja seja edificada e que os céus sejam engrandecidos. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Quem é que no Evangelho de Mateus é o Messias? Quem é que no Evangelho de Marcos é aquele que realiza maravilhas? Quem é que no Evangelho de Lucas é o Filho do Homem? Quem é que em João é o Filho de Deus? Quem é que em Atos é o Espírito que batiza? Quem é que em Romanos é o nosso justificador? Quem é aquele que em 1 e 2 Coríntios é o que nos santifica? Quem é aquele que em Gálatas é o nosso libertador da maldição da lei? Quem é que na epístola de Efésios é o Cristo das inescrutáveis riquezas? Quem é que em Filipenses é o Deus que supre todas as nossas necessidades? Quem é que em Colossenses é a plenitude da divindade encarnada? Quem é que em 1 e 2 Tessalonicenses é o nosso rei que regressa brevemente? Quem é que em 1 e 2 Timóteo é o mediador entre Deus e o homem? Quem é que na carta de Tito é o nosso pastor fiel? Em Filemon é o amigo mais chegado que irmão. Em Hebreus é o sangue do concerto eterno. Em Tiago é o nosso grande médico. Em 1 e 2 Pedro é o nosso supremo e sumo pastor. Em 1 João, 2 e 3 João, ele é o amor. Em Judas é o Senhor vindo com milhares de seus santos. Em Apocalipse ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o fiel e verdadeiro. Como ele se chama? Jesus! Jesus! Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Moisés sabia que Deus levantaria no seu povo um profeta cuja voz ninguém poderia calar. Davi sabia que Deus levantaria em meio ao seu povo um rei cujo trono seria por toda a eternidade e o reinado jamais teria fim. Samuel sabia e todos profetizaram acerca dele, de que um sumo sacerdote viria da tribo de Davi, da tribo de Judá, que entraria no santo dos santos, oferecendo-se como expiação pelos nossos pecados, sendo um sacrifício vivo, o cordeiro pascual, para nos limpar de todas as sujeiras pecaminosas do diabo. Todos esses homens que viveram no passado, viveram na expectativa de que ele um dia surgiria. E todos nós que vivemos depois da sua vinda, vivemos na esperança de que um dia ele surgirá. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda terra reconhecerá que ele é o autor da vida, o Senhor da nossa existência e a salvação para toda a humanidade. Aleluia! Examinai as Escrituras, porque ela não testifica de Moisés, ela não testifica de Abraão, ela não testifica de Davi, ela não testifica de anjos, de querubins, nem de serafins, não é de Miguel, não é de Gabriel. As Escrituras, ela testifica de um só nome, que está acima de todos os nomes, o único nome a quem há salvação, a quem Deus conferiu salvação. O seu nome é Jesus. Erga suas mãos e adore a Ele. Adore, adore, adore,
Adore, adore. Oh, seja bem-vindo em nosso meio, Senhor. Seja o centro de tudo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.